Sejam todos muito bem-vindos a esta casa. Nós vamos aos recadinhos desta noite. Solicitamos a doação de arroz, feijão, café, leite, óleo, macarrão, açúcar, as farinhas de mandioca, molho de tomate, sal e outros para serem formadas as cestas básicas que serão doadas às várias famílias carentes que são assistidas por essa instituição. Desde já agradecemos a colaboração de todos e também a campanha da fralda descartável infantil, onde nós solicitamos a vocês a doação de fraldas infantis de tamanhos médio para o projeto Mamãe e Bebê, que temos em nosso lar Irmandir-se. São irmãs carentes que fazem acompanhamento durante toda a gestação e elas ganham um enxoval. Então, desde já nós agradecemos a colaboração de todos. E antes de nós darmos início propriamente à nossa palestra, à nossa tarefa de hoje, eu convido a todos para que nós possamos fechar os nossos olhos, fazermos a nossa prece de abertura. Então vamos elevando o nosso pensamento a Deus, a Jesus, acalmando a nossa mente, o nosso coração, procurando sentir a nossa respiração, se acalmar, para que desta forma nós possamos entrar em sintonia com as equipes espirituais que já se encontram neste recinto, que já prepararam desde as primeiras horas do dia este local para nos receber, para nos acompanhar naquilo que pudermos e tivermos condição. E que nós humildemente possamos pedir a Deus que abençoe a nossa vida, os nossos pensamentos e também agradecendo por essa oportunidade de estarmos juntos nesse ambiente, em aprendizado, em sintonia, também agradecendo pelas oportunidades que a vida nos traz, pelas oportunidades do conhecimento e da própria reencarnação. Graças a Deus, graças a Jesus. Bem, o tema da nossa palestra de hoje são as ressurreições no Evangelho. E o nosso livro de referência desta noite será um pequeno trecho. O capítulo é o capítulo 4 do Evangelho segundo o Espiritismo. E ele tem como título: Ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. E a gente vai trabalhar um pouquinho aqui. Esse capítulo ele tem vários itens, é um capítulo longo, mas o objetivo aqui é nós trabalharmos um trechinho do Evangelho a respeito das ressurreições e da reencarnação. Então, no trecho 1 diz o seguinte: Jesus, tendo vindo para as cercanias de Cesareia de Filipe, interrogou seus discípulos e lhes disse: Que dizem os homens quanto ao Filho do Homem? Quem diz que eu sou? E eles lhes responderam: Alguns dizem que sois João Batista, outros que sois Elias, e outros ainda que sois Jeremias ou algum dos profetas. Jesus lhe disse: E vós outros, quem dizeis que eu sou? Simão Pedro, neste momento, tomando a palavra, lhe disse: Vós sois o Cristo, o Filho de Deus vivo. Jesus lhe respondeu: Sois bem-aventurado, Simão, filho de Jonas, porque não foi nem a carne, nem o sangue que vos revelaram isso, mas meu Pai que estás no céu. Esse é um trecho do Evangelho de São Mateus, né? Itens 16, 13 e 17, e no caso do Evangelho de Marcos, item 8, 27 a 30. E aí nós poderíamos então pensar em algumas reflexões para essa noite, né? Especificamente nessa passagem, ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. Como que nós poderíamos encarar o que seria esse nascer de novo? Como isso é possível? E como que isso se processaria? Será que a reencarnação, por exemplo, ela pode ser considerada um presente divino para todos nós?
Será que em algum momento da nossa vida nós achamos que estar aqui reencarnados é uma grande oportunidade? Ou será que nós nunca pensamos nisso? Então aqui hoje nós temos o propósito de conversarmos sobre essas simples indagações e também tirarmos aí a compreensão errada que muitas vezes fazemos entre a ressurreição e a reencarnação, que são termos que vão aparecer nos evangelhos. Vai aparecer mais o termo ressurreição, e o Espiritismo traz para a gente de forma mais detalhada, muito mais clara, a palavra reencarnação. Então, nesse trecho do Evangelho, com o qual fiz a leitura, fica claro para nós que eles já tinham algumas noções do que seria, o povo judeu já tinha alguma noção do que seria, por exemplo, a reencarnação. Mas não era uma noção muito clara. Eles não sabiam muito bem se era possível Jesus, né, como diz aqui no trecho, Jesus ter sido Elias ou ter sido Jonas. Eles faziam uma certa confusão com relação a isso. Mas eles tinham algumas noções que nos dão a entender que eles já conheciam alguns mecanismos do que seria considerado bem mais tarde, séculos mais tarde, a própria reencarnação. Só que os povos chamados saduceus, povos também da época de Jesus, eles não só não tinham essa compreensão, como eles nem acreditavam no processo da reencarnação. Eles achavam que isso era uma ideia totalmente inadequada e um tanto quanto absurda. E aí veja que a nossa ideia aqui é conversar um pouco qual a diferença, né, de ressurreição e reencarnação. E tem uma outra passagem que consta nos evangelhos, bastante interessante também, que é a passagem de Lázaro, que eu vou lembrar alguns detalhes aqui com vocês. Então consta no evangelho, né, que Lázaro estava muito doente. E Marta e Maria, preocupadas, sabendo que Jesus iria passar pelas terras, pede aos mensageiros para que se chamasse Jesus. Elas estavam desesperadas. Elas não tinham muitos recursos, elas queriam que Lázaro melhorasse e elas entendiam que o quadro de Lázaro piorava a cada dia. Muito bem. Elas pedem a esses mensageiros que pudessem chegar até Jesus e que avisasse Jesus do estado grave de Lázaro. E Jesus, sabendo disso, Jesus volta até Betânia, que era então a cidade onde eles estavam, Lázaro, Maria e Marta. Só que a gente sabe que não havia ônibus, metrô, trem ou avião. As viagens demoravam muito tempo, né? E Jesus normalmente ia na caminhada. E Jesus, quando chega até o local, já se passaram 4 dias, por volta de 4 dias aproximadamente, e todos estavam muito chateados porque Lázaro havia morrido e se desesperam. Então Jesus pede a Marta que o levasse até o sepulcro de Lázaro. Chegando lá, elas ainda evitam, conversam com Jesus, mas Jesus, há um mau cheiro lá. Porque, afinal de contas, já havia passado 4 dias da sua morte. Chegando até o sepulcro, havia alguns homens acompanhando Jesus e ele determina que esses homens retirassem a pedra que fechava o sepulcro de Lázaro, o túmulo de Lázaro. E os homens se entreolham como quem diz o que ele está fazendo, né? Mas eles obedecem e abrem esse sepulcro. E ele determina, né, com a sua voz poderosa, o seu jeito enigmático, e ele chama por Lázaro. Ele determina: Lázaro, saia, venha para fora. E ele repete essa frase algumas vezes, e dali a pouco, para a surpresa de todos, Lázaro aparece à porta. Então, essa passagem, ela consta de vários evangelhos, né, de Marcos, de Mateus, e ela é tida assim como um milagre, né?
Isso, por que a gente usa a palavra milagre com uma certa cautela? Porque, na verdade, quando a gente começa a estudar todos esses processos através da doutrina espírita, e aí fica uma outra referência minha do livro A Gênese, lá você tem boa parte dos milagres que a Bíblia traz para a gente, explicados de uma forma um pouco mais racional. E por que eu estou dizendo isso? É inquestionável o poder que Jesus tinha, o seu magnetismo, a sua própria mediunidade, né? Por onde ele passava, arrastava as multidões. Então aqui nós, de forma alguma, estamos questionando aquilo que ele havia feito. Porém, ao estudarmos essa passagem, e aí os estudiosos da área de ciência, por exemplo, nos dizem que, muito provavelmente, o que Lázaro tinha era um processo de catalepsia ou de letargia. Não há um consenso nesse sentido. E o que queremos dizer então com isso? Que possivelmente o nosso irmão Lázaro não estava morto. Ele parecia estar morto, né? Porque nesse tipo de situação, nesse tipo de doença, a pessoa realmente para batimento cardíaco, ela fica imóvel, você não sente que tem ali um espírito dentro daquele corpo. E os estudiosos hoje, né, inclusive da própria doutrina e através do livro A Gênese, a gente tem ali um relato bem detalhado desta passagem, nos indicando que possivelmente esse nosso irmão sofria dessa doença, ou de letargia, ou de catalepsia. Muito bem. E por que isso é importante para nós aqui falarmos dessa passagem? Porque quando nós falamos em ressurreição, por exemplo, a ideia da ressurreição essa pessoa, vou chamar de pessoa aqui por enquanto, né? Essa pessoa voltaria para aquele corpo que já estaria morto ou um cadáver. A gente sabe que isso não é possível. A ciência deixa claro para a gente que não é possível. Se você tem ali um corpo que já está, por exemplo, num estado avançado, né? Tanto é que na passagem chama ele como um cadáver já, né? Então isso não seria possível, tá? O que é possível, na verdade, quando você tem um processo de reencarnação, na qual o espírito vai reencarnar, vai habitar, vai vir para a vida corpórea ou terrestre através de um corpo que é totalmente preparado, configurado para receber esse espírito que está ali. Então, as muitas reencarnações, elas são possíveis por conta disso, né? Nós somos espíritos eternos. Então, nós não sabemos, por exemplo, quantas encarnações nós tivemos. Não sabemos. De repente, hoje eu estou aqui no Brasil, eu posso ter nascido num outro país, posso, com certeza, numa outra cidade, numa outra família ou não. Agora, essa é a diferença maior que a gente tem nos processos aí chamados ressuscitar e reencarnar. Agora, é fato também que os judeus, eles faziam realmente bastante confusão com relação a isso, né? Então, aí, quando se fala na passagem, por exemplo, de João Batista, que ele teria sido Elias, porque já se sabia de antemão que João Batista era Elias reencarnado, e vice-versa. Então, aí já é uma outra situação. Mas o fato é que, se nós formos estudar, né, e tem pessoas que estudam muito essas passagens bíblicas, né, nós vamos perceber que nesses relatos, primeiro que há uma adaptação da linguagem no que diz respeito às épocas. Imagine que você traduzir uma obra de um hebraico, de um aramaico, essas linguagens mais antigas, né, essas línguas mais antigas para as linguagens modernas, já não é um processo fácil. Então, ao se fazer essas traduções, já se perde muita coisa. Esse é um primeiro ponto. E segundo que, culturalmente falando, existem termos que uma determinada língua possui e que não há em outra,
né? Por isso que muitas vezes há essas confusões. O fato é que nas passagens bíblicas pode-se estudar, pode-se ler os inúmeros milagres que Jesus teria feito nesse sentido, né? Não só esse, como tantos outros. E é importante nós falarmos isso porque Jesus arrastava as multidões. Por onde ele passava, as pessoas queriam estar perto dele. A sua figura era realmente enigmática. Era bom estar perto de Jesus. E por que era bom estar perto de Jesus? Porque ele olhava a cada uma daquelas pessoas no seu interior. Ele conseguia ver ali quem realmente eram cada uma daquelas pessoas. Cada uma daquelas pessoas. A gente percebe os inúmeros relatos de Jesus estava sempre acompanhado, de um modo geral, é claro, né? Pessoas muito simples, pescadores, às vezes as crianças, as mulheres que ao tempo de Jesus eram bastante desprezadas, né? Não tinham direito algum, não tinham nem o direito de, por exemplo, estar perto de um homem quando esse estivesse ali nos seus afazeres ou pegando uma água num poço, por exemplo. Então, coisas que para nós hoje ficam até difíceis de serem imaginadas. Mas o fato é que por onde ele passava, as pessoas queriam estar com ele, tamanho seu magnetismo. Ou elas procuravam, por exemplo, a cura física de alguma doença, ou talvez ali uma resposta para suas dúvidas. Muitas passagens relatam isso. E para nós espíritas, essa lição ela é bastante importante, porque a gente vai percebendo, né, como espíritas, a gente percebe a necessidade primeira do estudo, né, de nós estarmos acompanhando esses relatos, estudando, indo buscar. Isso não diminui em nada a visão que nós temos de Jesus. Pelo contrário, a gente sabe do Espírito grandioso, governador do planeta Terra ainda hoje, que traz para nós essas lições incríveis e o quanto nós estamos distantes ainda de tudo que ele trouxe para nós enquanto lição. O chamado amai-vos uns aos outros como eu vos amei, nós ainda não conseguimos interiorizar isso. Então veja que a lição ela é bastante profunda. E nesses casos todos onde são relatados os chamados milagres, isso para outras doutrinas e para nós a gente consegue enxergar de uma outra maneira, que muitas vezes ali nós temos, por exemplo, fenômenos psíquicos, que hoje a própria psicologia tem condição de explicar, a própria reencarnação, e essas questões vão sendo então elucidadas e a gente consegue desmistificar muita coisa, compreender de uma forma real e verdadeira. E para nós caminharmos aí então para uma reta final, que nós possamos levar bastante a sério a nossa reencarnação como um grande aprendizado. Eu gosto muito da ideia de que nós estamos numa escola. A escola é o planeta Terra. Nós somos matriculados aqui, estamos aí passando quase que diariamente por provas, por expiações também, né? E a gente precisa tentar se sair bem, conhecer, estudar, né? Isso faz parte do nosso processo evolutivo e é uma grande oportunidade. Saber que nós podemos reencarnar e reencarnar diversas vezes até atingirmos, por exemplo, o ponto de equilíbrio, né? Sendo espíritos puros, há uma grande caminhada ainda. Mas o mais importante é termos dado já, ainda nesta encarnação, o primeiro passo, que é saber que a reencarnação é uma lei natural, é uma lei divina, e que está aí, que nós precisamos aproveitar da melhor forma e aproveitar com bastante consciência de preferência, sabendo que é uma grande oportunidade de estarmos junto à nossa família, junto às pessoas do nosso trabalho,
nesta sociedade na qual fazemos parte, qual é o nosso papel diante dessa sociedade, estamos fazendo bem esse papel, né? Então aqui, veja que nós saímos das passagens do Evangelho tentando trazer de forma prática para o nosso dia a dia, tentando compreender um pouquinho mais da melhor forma que pudermos, porque somos espíritos imperfeitos e como tal a nossa visão, o nosso entendimento sempre é bem pequeno diante das coisas, diferente se nós estivéssemos falando de um espírito puro, por exemplo. Então, que possamos ter bastante atenção com todas essas informações e, na medida do possível, irmos caminhando para uma evolução espiritual. Essa é a nossa conversa de hoje. Eu agradeço a todos pela presença e convido para mais uma prece, nesse caso de encerramento. Então, vamos então, fechando mais uma vez os nossos olhos, agradecidos que estamos, Senhor, por essa oportunidade de, aqui juntinhos, com a equipe espiritual, nos sentimos tão acolhidos, tão felizes por podermos estar numa casa como essa, que nós necessitamos tanto, Senhor, do Teu auxílio, do Teu entendimento, que possamos sempre nos fortalecer diante da Tua paz, da perseverança, dos Teus ensinamentos. Graças a Deus, graças a Jesus. Obrigada pela presença de todos.